Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Betinho Gomes, de Pernambuco. 5 minutos. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, nós assistimos no ano passado uma campanha eleitoral que ficará marcada como uma campanha eleitoral da mentira, da acusação e da falsa promessa que foi apresentada à população brasileira. A presidente Dilma, para ganhar a eleição, acusou seus adversários de propor medidas que seriam impopulares e que poderiam ameaçar conquistas que foram construídas ao longo do tempo pelo esforço do próprio povo brasileiro. A presidente, no primeiro instante, acusava o ex-governador Eduardo Campos, depois Marina Silva e, no segundo turno, o nosso candidato a presidente da República, Aécio Neves, com afirmações que não se sustentavam, com acusações que não tinham amparo na realidade, para dizer e amedrontar a população brasileira. Uma das passagens que ficou marcada nessa campanha eleitoral foi no momento em que a presidente da República afirmou para toda a nação brasileira que jamais mexeria nos direitos trabalhistas, jamais mexeria nessas conquistas do trabalhador brasileiro. Acusava o adversário de prometer e de mexer nessas conquistas. Depois das eleições, o que o povo brasileiro assiste é o maior estelionato eleitoral que se tem notícia. Exatamente a presidente da República que prometera não mexer nas conquistas dos trabalhadores, encaminha para esta casa duas medidas provisórias, a MP 664 e a MP 665, que mexe nessas conquistas, que mexe no seguro-desemprego do trabalhador, que mexe em pensões como a pensão por morte e outras pensões que foram conquistas do trabalhador brasileiro. Essas medidas, sobre o argumento que são necessárias para enfrentar distorções, para corrigir equívocos, em nada altera, em nada enfrenta essas distorções. Muito pelo contrário, preserva, porque o governo não toma nenhuma iniciativa para intensificar, para ajustar a fiscalização em relação a possíveis fraudes. Pelo contrário, o governo simplesmente fez a opção de punir o trabalhador, dificultando o acesso desse trabalhador a essas conquistas que são do trabalhador e do povo brasileiro. E para corrigir, para enfrentar, para tentar não permitir que o trabalhador seja penalizado, é que nós estamos apresentando, senhor presidente, várias emendas às duas medidas provisórias, a MP 664 e a MP 665, corrigindo esses equívocos graves do governo. A nossa bancada do PSDB vai defender essas emendas para que nós possamos, com isso, preservar o direito do trabalhador, para que a gente possa, com isso, preservar a conquista do trabalhador brasileiro, que muito se empenhou para chegar num ponto em que ele pudesse ter essas conquistas garantidas. Não é justo que no momento em que o desemprego começa a bater a porta do nosso trabalhador, o governo, ao invés de protegê-lo, ao invés de ajudá-lo, ao invés de dar segurança, dificulta a sua vida. Dificulta e pune aquele trabalhador que poderá perder emprego em função da crise econômica. Nós não vamos aceitar, nós não vamos concordar com essa decisão do governo. Não basta a crise econômica, não basta o tarifaço, não basta o aumento da energia, o aumento da gasolina que atinge o trabalhador. Agora, o governo da presidente Dilma tenta punir o trabalhador brasileiro, lhe tirando essas conquistas, essas garantias que foram fruto da mobilização da sociedade. É por isso que eu peço aqui o apoio dos colegas deputados, que possam somar-se ao nosso esforço para que a gente aprove essas medidas que são modificativas e, com isso, garantir que o fundo de garantia, que a pensão por morte sejam preservados nas condições que dê garantia e segurança
ao trabalhador e que ele não seja penalizado nesse instante que tanto precisa do apoio do governo e da proteção do Estado brasileiro. Era isso, senhor presidente, que eu queria aqui compartilhar com Vossa Excelência e pedir o apoio às nossas emendas. Muito obrigado.